Meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos tratar de um assunto que maltrata muitos corações, que são os tormentos que existem dentro do lar, dos lares, a bem da verdade. Porque são raros os lares que vivem em perfeita harmonia. Às vezes é o pai que é doce, tranquilo, mas a mãe vive num processo de irritabilidade, briga com todo mundo, ou os filhos que não obedecem, que são revoltados com tudo e com todos, e assim por diante. Então, embora a gente consiga perceber que existem sim lares harmoniosos, mas a grande maioria deles, infelizmente, vivem processos difíceis e que nós consideramos, dentro da doutrina espírita, que são processos muitas vezes obsessivos. Porque nós sabemos que nós somos influenciados 24 horas por dia por espíritos que nem sempre gostam de nós, da gente. Muitas vezes eles se aproximam de nós justamente porque não querem o nosso bem. Às vezes eles se aproximam por afinidade, e a afinidade nem sempre quer dizer bem-querência. Afinidade quer dizer que eles têm traços afins conosco, que tanto podem ser coisas positivas, porque se afinizam, têm sintonia conosco, como também se sintonizam com aquilo, com as nossas qualidades negativas. Então, dito isso, eu acho que já dá para a gente ter um apanhado geral do que acontece dentro dos nossos lares. Muitas vezes a gente percebe, é claro, né, quando nós temos na nossa família alguém que nos perturba, que parece que está ali só para encher o nosso saco, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Ou então pessoas que parecem que são assim, verdadeiras fadas madrinhas, que também não é exatamente uma expressão espírita, mas que são pessoas doces, que estão ali para nos amparar, para nos encher os nossos corações de esperança, de alegria e etc. Então a gente vê os dois lados, e isso é muito importante, porque naqueles momentos difíceis é bom que a gente entenda que sempre ao nosso lado Deus coloca alguém que tem essa característica, né, que está ali para nos amparar, para nos fazer sorrir, né, para dizer para a gente que a vida vale a pena e que a gente pode contar com essa pessoa em qualquer momento. A par de pessoas que parece também que estão ali para nos recordar o tempo todo que nós somos as piores criaturas. Isso também existe. Mas então a Joana de Ângeles, que é onde a gente baseia o nosso estudo de hoje, que é do livro SOS Família, esse livro aqui, ó, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A Joana, ela é um espírito que ela não mede palavras, ela é preto no branco. E as lições dela, muitas vezes, são lições de difícil entendimento, porque ela usa um vocabulário complexo e ela também não nos poupa de nos levar a reflexões profundas. Eu até vou trazer aqui uma frase que uma ocasião eu ouvi e que me marcou muito, e me machucou muito, que é o seguinte: bateu, doeu, toma que é teu. E a Joana faz isso. Ela bate, muitas vezes dói, e nós temos que ter maturidade para perceber que onde dói, o problema é nosso, não é do outro. Porque se fosse do outro, passaria em branco. Mas bateu, doeu, toma que é teu. E esse ensino é muito importante porque ele nos faz crescer. Porque as coisas muito fáceis dificilmente promovem esse crescimento interior. Então, vou repetir: bateu, doeu, toma que é teu. E no nosso cotidiano a gente vive esbarrando
com esse tipo de coisa. É o pai que diz uma coisa que nos machuca, é a mãe que fala alguma coisa que naquele momento não cai bem. Somos nós que falamos algo e que lá na frente a pessoa diz, pô, você falou uma coisa para mim e eu não gostei. É o bateu, é doeu. Né? Agora, nós temos que ter essa percepção de que se doeu, doeu porque tem algo dentro de nós que nós precisamos trabalhar. Então, esse texto da Joana tem como título Dentro do Lar. E ele diz o seguinte: famílias, problemas. Irmãos se antagonizam, ou seja, vivem se chocando. Cônjuges em lamentáveis litígios. Então, marido e mulher que têm comportamento é uma lástima, né? Vivem brigando também. Animosidades entre filho e pai, farpas de ódios entre filha e mãe. Afetos conjugais que se desmantelam em caudais de torvas acrimônias. Sorrisos filiais que se transfiguram em ritos de idiosincrasias e venditas. Eu não falei que são palavras difíceis que ela usa? Tá aí, né? É só uma pontinha do iceberg. Mas ela vai falando, ela continua elencando todas as dificuldades que nós encontramos no lar. Não vou ler todas, senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas lá adiante ela vai dizer: famílias em guerras tiranizantes, famílias problemáticas. Então, as famílias que estão sempre guerreando entre si. Quando, na verdade, qual é o objetivo da família? O objetivo da família é que um apoie o outro. É o amor, é o reinado do amor. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. Aí, a Joana passa para um outro momento do texto e ela diz assim, abre aspas, é da lei divina que o infrator, ou seja, o criminoso, renasça ligado à infração que o caracteriza. Então, a lei divina junta o infrator com a infração que ele cometeu. Ou seja, ele vai renascer num ambiente que nem sempre é o ambiente consanguíneo, mas é o ambiente que vai favorecer que ele resgate aquelas dificuldades que ele cometeu, que é a característica dele. A justiça celeste, continua Joana, estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, ou seja, a sementeira brota espontaneamente, mas a colheita tem positivo de obrigatoriedade. Traduzindo isso para a linguagem cotidiana, a gente fala assim, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer, eu posso fazer da minha vida o que eu bem entender, mas eu sou obrigada a colher. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes da filha, ingrata e maldizente. Ou seja, o esposo, né, que negligenciou, que não cuidou bem da família, hoje ele recebe no lar uma filha problemática. A nubente, atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas do filhinho. A Joana, nesse texto, ela pinta um quadro bem interessante que é assim, ó, nenhum de nós cai de paraquedas em nenhuma família. Então, se eu hoje estou convivendo com um parente difícil, eu tenho que me perguntar o que me liga a esse parente. Porque assim, não é nada por acaso. Esse parente difícil, muito provavelmente foi alguém que eu magoei lá atrás e que hoje eu tenho a oportunidade bendita, diga-se de passagem, de receber esse parente para que a gente possa fazer as pazes, para que a gente possa reconstituir a nossa amizade, que um dia nós malbaratamos. É isso que a Joana está falando o tempo todo
aqui nesse texto. E ela vai dizer que muitas vezes um lar violento, ele resulta de uma relação violenta lá atrás. E para a gente ler esse texto e entendermos com clareza, nós precisamos entender o processo reencarnatório. Porque se eu falo que eu posso receber um filho difícil, porque ele foi uma criatura que eu não acolhi, que eu não atendi adequadamente, eu tenho que colocar isso dentro da ótica da reencarnação. Mas ela continua dizendo assim: lobos tombando em armadilha de lobos. Olha só, lobo, quer dizer, não existe inocente. São lobos, nós somos lobos, que a gente planta e a gente acaba caindo nas nossas próprias armadilhas. Armadilhas de quê? De lobo. Cobradores reencarnados junto às dívidas nas províncias do Instituto da Família, dentro do lar. Então, quando eu nasço dentro de uma família complicada, eu estou cobrando dívidas. Porque eu vejo naquela mãe uma pessoa que me prejudicou, ou naquele pai uma pessoa que me prejudicou, ou naquele filho uma pessoa que eu prejudiquei. Então, eu tenho a oportunidade de resgatar as minhas dívidas com essas criaturas. E é por isso que a doutrina espírita, ela é tão reconfortante, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que não é fácil a gente receber um inimigo de vidas passadas para que a gente se harmonize com ele, não é fácil. Mas por outro lado, é uma oportunidade bendita que nós temos para que a gente conserte os erros que a gente cometeu lá atrás. Bom, aí a Joana vai nesse rumo e ela vai dizer o seguinte, ela vai dar agora a receita mágica para como que a gente deve agir dentro dessas circunstâncias. Aí ela diz assim: acende a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Então, o que ela está nos dizendo aqui? Que nós devemos, desde que as crianças são pequenininhas, mas mesmo que não sejam crianças, marido e mulher, fazer o Evangelho no lar. E o que é o Evangelho no lar? É um momento de oração. É um momento de oração em que nós vamos elevar os nossos pensamentos, vamos ler uma página do Evangelho. Pode ser a Bíblia, né? Pode ser um livro qualquer que seja edificante. Não precisa ser uma leitura extensa. Nós vamos interpretar essa leitura, vamos ver o que essa leitura diz para nós. Eu costumo dizer o seguinte: é um equívoco grande que a gente comete de dizer assim, viu? Olha só, ele está falando para você. Não está falando para o outro, está falando para nós. Então, isso é importante porque nós deixamos de ter aquela postura de cobrador. A gente lê e pensa assim, bom, o que essa leitura está me dizendo? Aonde que eu preciso melhorar? Mas não é só isso. A Joana diz o seguinte, que eu preciso preservar a paciência, desenvolver a capacidade de conversar, de usar voz baixa, quer dizer, não falar aos gritos para não ofender a pessoa, não magoar a pessoa. Utilizar dentro dos nossos lares um comportamento de cordialidade. Porque quantas vezes nós somos cordiais lá fora, mas dentro do lar a gente é áspero, hostil, grosseiro, né? E nós precisamos entender que precisamos tratar o nosso cônjuge com respeito, com carinho, né? Com os nossos filhos igualmente. Porque assim, só assim, na verdade, nós vamos o quê? Criar um ambiente fraterno dentro dos lares. E ela continua dizendo que quando nós assim fazemos, nós vamos aos poucos criando uma atmosfera positiva e os nossos amigos espirituais que nos ajudaram a programar a nossa encarnação, eles ficam felizes conosco e se aproximam cada vez mais de nós.
e nos ajudam a subir essa montanha, que é a montanha do nosso autoconhecimento, do nosso autoburilamento e por assim em diante. E ela termina esse texto dizendo assim: apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista. Aproveita o padecimento, ajuda os verdugos, quer dizer, os seus inimigos, da tua harmonia, os inimigos da minha harmonia, quer dizer, aqueles que atrapalham a minha harmonia. Mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita, para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências novas, com o coração afervorado e o espírito tranquilo. Porque se eu sou a pessoa que tem o conhecimento espírita, que sou reencarnacionista, que entendo que eu estou aqui e que o que eu estou passando não é de hoje, já vem de longa data, cabe a mim explicar para os meus amigos, para os meus companheiros de jornada, essa informação, passar essa informação. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.